Reverendíssimo Diácono Sandoval, irmãos e irmãs que nos acompanham de casa e reza conosco esta solenidade da Natividade de São João Batista, povo de Deus que aqui se reúne, devotos e devotas, comunidade, que durante esse novenário se preparou para esse momento. Tivemos aí 9 noites, onde o nosso diácono veio nos ajudando a refletir sobre o caminho de santidade. O tema deste ano é proposto para que nós possamos aprofundar um pouco mais o que significa viver e trilhar um caminho de santidade. Então, durante esse novenário, tivemos essa oportunidade de poder aprofundar esse tema que é tão caro para a nossa igreja, que é tão importante para todos nós, descobrirmos o caminho da santidade. E hoje o tema central da nossa festa é: o que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos. O que é que nós ouvimos durante essas 9 noites aqui? Belíssimas pregações, ensinamentos, orações, louvores, tudo convergindo para uma verdadeira experiência com Deus. Aqueles que conseguiram vir todas as noites puderam aprofundar um pouco mais essa temática. Então, tudo aquilo que nós ouvimos durante esse novenário, hoje nós celebramos essa festa e a nossa missão inicia. A partir de agora, nós temos a missão assim como São João Batista. Ele que foi o precursor de Jesus, ele que anunciou, ele que preparou o caminho para o Senhor, ele que pregou um batismo de conversão, ele que convidou o povo de Israel ao arrependimento dos pecados e à mudança de vida. Assim hoje somos nós. Nós, após esse novenário, precisamos fazer esse caminho de santidade e pregar o Evangelho de Jesus Cristo, convidando a todos para a verdadeira experiência de conversão, mudança de vida. O chamado que ecoava da voz que clamava no deserto, que era João Batista, esse chamado continua a ecoar hoje no deserto dos nossos corações. A palavra de Deus vem, ecoa no deserto dos nossos corações, e que ela possa encontrar não mais um coração deserto, mas um terreno fértil, onde a palavra de Deus possa habitar, tornar-se uma grande árvore e dar bons frutos. Quais são os frutos daqueles que estão em Deus? Os frutos do Espírito Santo. Todos nós que estamos em Deus produzimos bons frutos. O próprio Jesus, ontem no Evangelho, falava isso, né? Você conhece a árvore pelos frutos. Nós conhecemos se a árvore é boa, se ela dá frutos bons. Nós conhecemos se a árvore é má, pelos frutos ruins que ela dá. Então, caríssimos irmãos e irmãs, esse é o caminho que nós devemos seguir, e esse é o chamado que Deus nos faz, a trilhar o caminho de santidade, e que nós possamos, alimentados pela palavra de Deus, produzir bons frutos, frutos do Espírito Santo. Que bons frutos são esses? Nós podemos estar produzindo da bondade, da misericórdia, do perdão, frutos da paz e frutos da alegria. A liturgia de hoje nos fala muito sobre a alegria. Os parentes e os amigos de Isabel e Zacarias ficaram alegres com a notícia de que Isabel tinha dado à luz. E veja, caríssimos irmãos e irmãs, como se deu a história do nascimento de João Batista.
lá no início, Zacarias estava no templo, cumprindo com as suas obrigações, e eles traziam no coração uma grande tristeza, porque Isabel era estéril, não podia gerar filho, e já estava com a idade avançada, já era idosa, e eles se viam nessa tristeza. Naquele tempo, uma mulher que não gerava filho era considerada uma mulher desgraçada. O que é uma pessoa desgraçada? Sem a graça de Deus. Se Deus não abençoa essa pessoa. Então tinha duas experiências na Bíblia que se dizia que a pessoa era abençoada ou não. Quem tinha muita terra, muitos animais nos pastos, significava bênção de Deus. E quem não tinha nada, significava que Deus não tinha dado a bênção. Isso é uma visão lá no tempo de Israel. E o povo trazia isso muito a sério. Isso também se dava com relação aos filhos. Uma mulher que dava muitos filhos ao seu esposo, era uma mulher abençoada, e essa família era muito abençoada, tinha muitos filhos. E Isabel não teve nenhum. Por isso, vivendo a tradição do seu tempo, eles eram fiéis a Deus, mas carregavam no coração essa tristeza. Tanto Isabel quanto Zacarias. Só que Deus ouviu a oração deles dois. Tanto Zacarias quanto Isabel pediam a Deus para libertá-los dessa humilhação. Não ter filhos naquele tempo era humilhante. Então eles pediam a Deus todos os dias nas orações que os libertasse dessa humilhação. Então, um certo dia, Zacarias estava no templo e o anjo Gabriel aparece para Zacarias e dá essa boa notícia, dizendo que Isabel ficaria grávida e ele daria o nome de João. Zacarias duvida, como vai ser isso? Se nós já somos de idade avançada, minha esposa já tem uma certa idade. E o anjo diz, porque duvidastes, ficarás mudo. E assim Zacarias ficou mudo durante todo o tempo de gestação de Isabel. No evangelho de hoje que nós ouvimos, quando João nasce, e eles estão querendo dar um nome, o nome do seu pai, que era Zacarias, e Isabel diz, não, o nome dele será João, e pergunta a Zacarias qual seria o nome, e Zacarias vai e confirma, escrevendo numa tabuinha, porque ainda não podia falar. Depois que ele escreve, o nome dele será João. E assim a profecia se concretiza, se torna uma realidade. Zacarias volta a falar e começa a glorificar a Deus. E assim João Batista já está no meio, trazendo bênçãos para a família, para aquele casal, e a alegria para os parentes e para os vizinhos. E eles ficavam perguntando, o que será desse menino? Ficaram impressionados com tudo o que aconteceu. O que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. O que virá a ser esse menino? E de fato, ele se tornou o precursor, ou seja, aquele que preparou o caminho para o seu primo Jesus. Jesus é primo de João. Então, ele faz essa preparação. E qual foi o batismo que João pregou? Um batismo de conversão. Um batismo onde as pessoas desciam as águas pelo arrependimento dos seus pecados e, a partir daquele batismo, passavam a viver uma vida nova, esperando
o Messias, esperando o Cordeiro de Deus. Um certo dia, João Batista vê à vista Jesus e aponta: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias, as correias da sandália dos seus pés. Uma outra experiência bonita na vida de João Batista é a humildade, saber qual é a sua missão, saber qual é o seu lugar. Por mais que ele estava ali pregando o evangelho, convertendo milhares de pessoas, mas ele sabia que ele não era o Messias, mas que ele era apenas aquele que preparava o povo para o verdadeiro encontro com o Messias. Amados irmãos e irmãs, ao celebrarmos então a natividade de São João Batista, nós somos convidados a refletir acerca da nossa vida e nos perguntarmos: qual é o meu lugar na família, na sociedade, no mundo? Como eu estou vivendo nesse mundo? Qual é o meu lugar? E assim, se nós descobrirmos qual é o nosso lugar e qual é a nossa missão, nós viveremos bem mais felizes, bem mais realizados, bem mais plenos da graça de Deus, porque nós viveremos a nossa vocação, o nosso chamado. João Batista foi chamado a pregar o Evangelho e a anunciar um batismo de conversão. Nós somos chamados a viver o Evangelho e anunciar o Cristo ressuscitado. Então, qual é a nossa missão de cristão no mundo? Qual é o nosso lugar no mundo? A própria igreja vai nos dizer que nós somos luz para as nações. A nossa vida enquanto cristãos, a nossa presença no mundo deve iluminar as realidades, principalmente a escuridão, as trevas que vem destruindo a vida, que vem destruindo a humanidade. Então a presença do cristão do mundo deve ser uma presença que ilumina, que traz esperança, que traz vida, que protege a vida, que promove a vida. Precisamos viver assim. São João Batista trazia na sua pregação essa esperança e apontava o caminho. E nós, amados irmãos e irmãs, como estamos vivendo a nossa fé? Como estamos ensinando os nossos? Graças a Deus a igreja tem muitos jovens hoje. O que é que nós estamos transmitindo para os nossos jovens? Aqui na Salomeia, nesta pequena comunidade, nesse distrito, o que é que nós estamos ensinando aos nossos jovens? Qual o caminho que nós estamos orientando para que eles possam seguir? Nós sabemos que existe tantas realidades aí fora, o mundo apresenta tantos caminhos, mas um só caminho nos leva a verdadeira experiência de alegria e de realização plena, que é o caminho que nos leva ao verdadeiro encontro com o Senhor. São João Batista pregou isso e anunciou de maneira tão bela, com a própria vida. São João Batista viveu uma vida muito austera, uma vida muito exigente. Era alguém que se reservava, se preservava, vivia inteiramente inclinado para a pregação, para o anúncio do reino de Deus. E ao mesmo tempo, caríssimos irmãos e irmãs, convidava a todos a fazer esse caminho de santidade, passar pela experiência do batismo e ir ao encontro do Senhor. E aqui a gente precisa compreender duas realidades importantes. Primeiro, o batismo de João. João batizou com água e ele dizia: após mim virá alguém que vai batizar com o Espírito Santo. E esse alguém é justamente Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que nos reúne hoje nesta igreja para celebrarmos a festa de João Batista. Nós viemos aqui para celebrar a natividade de São João Batista, mas a nossa fé nos assegura e nos faz cada vez mais nos aproximar de Jesus, que se dá como alimento na Eucaristia. Por isso, os santos
eles são como setas que apontam na direção do Senhor. Assim como João Batista apontou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, todos os santos e santas da igreja têm essa mesma função, essa mesma missão, ser sinal da presença de Deus no mundo. Logo, todos nós que somos chamados à vida de santidade, também nós somos convidados a viver como sinais da presença de Deus no mundo. Por isso, que ao celebrarmos esta festa, concluindo esse novenário esse ano, que nós possamos guardar em nosso coração esse ensinamento tão importante do tema desse nosso novenário, né? O que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos. Nós possamos anunciar o reino de Deus, que nós possamos pregar o evangelho da justiça, da verdade, e que sejamos homens e mulheres comprometidos com o reino de Deus, que possamos produzir bons frutos, os frutos do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.